mais uma vez eu estou aqui hoje na Heidenau Garage, conversando com o Dots. Para quem não conhece, a Heidenau Garage é uma oficina especializada em moto Harley Davidson. Então nada melhor do que a gente tirar a dúvida do nosso leitor, o Rodrigo Ciccone, que fez uma pergunta sobre amaciamento de motor com o Dots, que é especialista na área. O Dots, o Rodrigo, ele perguntou para a gente se durante a fase de amaciamento, depois dos 100 ou 200 quilômetros, tem que dar umas 3 esticadas na moto para abrir o motor. Isso é verdade? Você precisa fazer isso? Não. Na realidade, a Harley preconiza os primeiros 1000 km como amaciamento da moto. Um amaciamento, trocando de forma bem fácil, nada mais é do que o conjunto das peças sendo, trabalhando junto. Tá? Então, o que a gente vai, no amaciamento, o que a gente faz? A gente deixa todo mundo trabalhar igual. Seria como se estivesse casando uma peça na outra. Porque na realidade as peças, quando vêm de fábrica, elas não vêm ajustadas, é isso? A grosso modo, sim. Grosso modo, né? Você deveria, então, quer dizer, com o desgaste natural, as peças vão se ajustando naturalmente, e isso vai fazer com que o motor tenha uma durabilidade muito maior. Exatamente. Legal. É uma fase extremamente importante da moto, porque é ela que vai preconizar o resto da vida útil da motocicleta, tá? Ela que vai determinar isso. Então, o ideal, independente da moto ter aí 100, 200 km, tá? Isso são os primeiros 800 que vão mandar, os primeiros 1000 que vão mandar. O ideal é a gente nunca andar muito tempo na mesma rotação, nunca andar com uma rotação muito baixa e uma marcha muito alta, nunca andar uma marcha muito alta e uma rotação muito baixa, né? Ou seja, inverter isso, ou seja, andar com uma rotação muito alta e uma marcha baixa, é aquilo que eu falo, nunca andar 40 por hora em quinta marcha e nem tentar andar 80 a primeira marcha. Então seria interessante, dentro desses 1000 quilômetros, a gente evitar pegar uma velocidade constante como uma estrada. Então, o ideal ainda seria você rodar na cidade. Rodar na cidade. Porque você vai estar alterando esse giro com o motor naturalmente, sem estar forçando o motor em nenhum tipo de marcha. Exatamente. Então até 1000 km seria interessante rodar na cidade e posteriormente você está pegando uma estrada. É isso aí. E se caso pegar uma estrada, fazer alternar aquele giro. Evitar manter aquela velocidade constante. Exatamente, do motor. Então o grande lance é o seguinte, você não precisa aumentar a velocidade da moto. Você pode aumentar o giro, né? Por exemplo, você está andando a 120 por hora em quinta marcha, pô, eu já andei 10, 15 minutos nessa marcha. Então agora eu vou baixar para a quarta, aumento minha rotação, você vai estar planeando o motor. Você precisa aumentar a velocidade da moto. Ou mesmo numa subida você dá uma reduzida para aumentar um pouco o torque para poder você compensar essa diferença de giro. Então não quer dizer que você não possa viajar. Não, você pode viajar, mas sempre trabalhando com o motor em giros diferentes e não mantendo uma constante. Exatamente. E de preferência, isso foi uma coisa assim que a gente fala no manual, não diz isso, mas de preferência no período de amaciamento, evitar rodar mais de 1h30 com a moto. Você falou uma coisa interessante, o manual. Isso aí vem no manual da moto. Tem marcado bem marcado no manual da moto. Você falou bem. Então o interessante é você acompanhar o que o manual ele apresenta para você. O manual da motocicleta, independente do que qualquer outra pessoa faz, ele dá muita dica sobre a própria motocicleta. Tá? E nessa parte de amaciamento ele é muito legal. Ele tem uma tabela onde você consegue saber qual marcha ela atinge tal rotação, qual rotação, qual velocidade você consegue tal marcha, né, em determinada marcha. Então isso é bem legal porque ajuda a gente pra caramba para fazer o amaciamento. Legal, o Rodrigo também está perguntando, como ele não tem muita experiência em dirigir, ele pode fazer esse amaciamento no dinamômetro na sua oficina? Isso pode ser feito? Pode, ele pode ser feito em dinamômetro, desde que o dinamômetro de quem for fazer tem o freio eletromecânico. Tá? Por quê? Porque se você não tiver o freio, você não consegue dar carga. Ou seja, você não consegue simular a rua. Fica só o peso do rolo do dinamômetro. E a hora que ele embalou,
Eles não têm. Quer dizer, você precisa ter uma pressão para dar o torque e gerar aquele torque que é o que você vai gerar na rua. Peso na roda para poder tirar a rua. Então, Rodrigo, eu espero que a gente tenha esclarecido suas dúvidas. Então, o interessante, pelo que a gente conversou aqui, seria você estar rodando na cidade, nesse primeiro 1.000 quilômetros, 800 quilômetros, né? Onde você vai fazer o amaciamento natural da moto. Se caso você pegar uma estrada, não esquecer o que o Douglas acabou de falar, que seria você alternar o giro do motor, tá? Então, não manter uma velocidade constante por muito tempo. Tá legal? E você pode fazer esse amaciamento também no dinamômetro, como foi comentado aqui, tá bom? Rodrigo, obrigado por você ter escrito pra gente e eu espero que a gente tenha sanado a sua dúvida. Valeu, Dória. Obrigado mais uma vez. Obrigado.